Parte 9. Gregor ouviu repetidamente um deles pedir ao outro em vão para comer, e não recebeu outra resposta senão: obrigado, eu tenho o suficiente, ou algo semelhante. Talvez nada também estivessem recebendo. Muitas vezes a irmã perguntava ao pai se ele queria alguma cerveja, e ela se oferecia para buscá-la ela mesma. E quando o pai se calava, ela dizia, a fim de tirar qualquer dúvida, que também podia mandar o zelador buscá-la. Mas então o pai finalmente disse um grande não, e não se falava mais sobre isso. Já durante o primeiro dia, o pai explicou todas as circunstâncias e perspectivas financeiras, tanto para a mãe quanto para a irmã. Aqui e ali ele se levantou da mesa e tirou de sua pequena caixa de dinheiro o Erten que ele havia resgatado do colapso de seu negócio 5 anos atrás, algum recibo ou algum tipo de livro de reservas. Era possível ouvir como ele destravou a fechadura complicada e a trancou novamente, depois de ter tirado o que procurava. Estas explicações do pai foram em parte a primeira coisa agradável que Gregor ouviu desde sua prisão. Ele tinha sido da opinião de que seu pai não tinha ficado com nada daquele negócio. Ou pelo menos, seu pai não lhe tinha dito o contrário, e Gregor não lhe tinha perguntado sobre isso. A única preocupação de Gregor naquela época era fazer todo o possível para que a família esquecesse o mais rápido possível o infortúnio empresarial que havia trazido a todos uma completa desesperança. E assim, ele começou a trabalhar com um fogo muito especial naquela época. E quase da noite para o dia, ele havia passado de uma pequena comissão para um viajante, que naturalmente tinha formas bem diferentes de ganhar dinheiro, e cujo sucesso de trabalho se transformou imediatamente em dinheiro em forma de comissão, que podia ser colocado em cima da mesa em casa para a família atônita e feliz. Foram bons tempos e nunca mais se repetiram, pelo menos neste esplendor. Apesar do fato de Gregor mais tarde ter ganho tanto dinheiro que conseguiu arcar com as despesas de toda a sua família e também carregá-las. A família de Gregor acabavam de se acostumar, aceitaram o dinheiro com gratidão, entregaram-no com prazer. Mas um calor especial não quis se render. Afinal, somente a irmã havia permanecido próxima de Gregor, e era seu plano secreto enviá-la, que, ao contrário de Gregor, gostava muito de música e sabia tocar violino comoventemente, para o conservatório no próximo ano, independentemente dos grandes custos que isso acarretaria e que seriam trazidos por outros meios. Muitas vezes, durante as curtas estadias de Gregor na cidade, o conservatório era mencionado em conversas com a irmã, mas sempre apenas como um belo sonho, cuja realização estava fora de questão, e os pais não gostavam nem mesmo de ouvir essas menções inocentes. Mas Gregor pensou nisso com muita firmeza e pretendia declará-lo solenemente na véspera de Natal. Tais pensamentos, bastante inúteis em seu estado atual, passaram por sua mente enquanto ele estava preso em pé na porta e ouvia. Às vezes, ele não conseguia ouvir nada por causa do cansaço geral, e batia a cabeça descuidadamente contra a porta, mas ele assegurava de novo imediatamente, pois até mesmo o pouco barulho que ele tinha feito com ela tinha sido ouvido ao lado e tinha silenciado a todos. O que ele estava fazendo novamente? Disse o pai, depois de um tempo. Obviamente, voltando para a porta, e só então a conversa interrompida foi gradualmente retomada. Gregor, agora, aprendeu o suficiente, pois o pai tinha o hábito de se repetir em suas explicações, em parte porque ele mesmo não tinha lidado com essas coisas por muito tempo, em parte também porque a mãe não entendia tudo na primeira vez,
que apesar de toda a desgraça ainda havia uma fortuna muito pequena dos velhos tempos, que o juro que não tinha sido tocado tinha aumentado um pouco nesse inteirinho. Além disso, o dinheiro que Gregor tinha trazido para casa todo mês, ele mesmo tinha guardado apenas alguns florins para si mesmo. Não tinha sido completamente utilizado e tinha se acumulado em um pequeno capital. Gregor, atrás de sua porta, acenou avidamente, encantado com esta inesperada cautela e parcimônia. Na verdade, ele poderia ter usado este dinheiro excedente para pagar a dívida de seu pai para com o chefe, e o dia em que ele poderia ter se livrado deste posto teria sido muito mais próximo. Mas agora era sem dúvida a melhor maneira como seu pai o tinha arranjado. Agora, este dinheiro não era de modo algum suficiente para deixar sua família viver dos juros. Por exemplo, talvez fosse suficiente para manter a família por 1 ou 2 anos no máximo. Isso era tudo o que era. Portanto, era apenas uma soma que não podia ser realmente tocada e tinha que ser posta de lado para emergências. Mas o dinheiro para viver tinha que ser ganho. Agora seu pai era um homem saudável, mas velho, que não trabalhava há 5 anos e, de qualquer forma, não tinha permissão para fazer muito. Ele tinha engordado muito durante esses 5 anos, que foram as primeiras férias de sua vida árdua, mas mal-sucedida, e tinha se tornado bastante desajeitado como resultado. E talvez a velha mãe agora deveria ganhar dinheiro, que sofria de asma, o que tornava a caminhada pelo apartamento bastante cansativa, e que passava cada segundo do dia na casa junto à janela aberta, em dificuldades respiratórias. E a irmã devia ganhar dinheiro, que ainda era uma criança aos 17 anos, e que não era tão indulgente como seu modo de vida anterior, que consistia em se vestir bem, dormir até tarde, ajudar na economia, participar de alguns modestos prazeres e, acima de tudo, tocar violino.